Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Estamos felizes por mais essa manhã. Que bom que você veio para o nosso encontro matinal, para juntos aprendermos do Senhor, ouvir a palavra de Deus, experimentarmos tudo aquilo que Ele tem para nós, para derramar sobre nós nesse tempo. Tudo que o Senhor preparou já está diante de você. Só basta você acessar, só basta você se inclinar para receber, para ouvir, se pôr a caminho em direção de todas as suas promessas, de todas as suas vontades, alinhar a tua vida com a vida de Deus, alinhar o teu coração com a palavra de Deus, alinhar a mentalidade com o crescimento grandioso que Deus deseja para a sua vida. Precisa ter constância, precisa ter perseverança, precisa insistir, precisa persistir e permanecer. Desde o início do ano nós estamos falando sobre fé, sobre romper para um novo tempo, sobre viver as novidades de Deus, sobre transicionar para uma nova estação, acessar o que Deus já disponibilizou diante de nós, passar pelos nossos desertos glorificando o nome do Senhor, porque logo, logo Deus revelará o pico dos montes e nos colocará em outro nível, mas para isso precisamos ser perseverantes, precisamos ter o coração obstinado, precisamos ser constantes. Deus, Ele conta com os constantes. Deus, Ele conta nesse tempo com aqueles que não retrocedem, com aqueles que não olham para trás, com aqueles que não olham o cenário, porque Deus não está limitado a cenários. Quando Ezequiel está no meio de um vale de ossos secos, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, o Senhor diz: poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Ele transferiu isso para Deus, porque Ele sabe que para Deus nada é impossível. Se Ele confiar, se Ele acreditar, se Ele depositar todas as suas expectativas, Deus vai materializar. Independente do que Ele acredita, Deus continua sendo. E Ele diz: Senhor, tu sabes. Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que tu podes. Eu sei que o Senhor se movimenta em meio ao caos, porque a Bíblia diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, trazendo a manifestação da glória de Deus ao ecoar da sua voz, ao manifestar da sua palavra, porque Ele dizia: haja e havia. Tudo foi criado ao som da voz de Deus. Ei, você serve ao Deus grandão, você serve ao Deus poderoso, ao Deus magnífico, excelente, excelso, que está acima de tudo e de todos. Acalma o teu coração, descansa a tua alma, porque Deus já está movendo esse cenário. Creia, nós estamos sempre falando que esse ano é o ano dos constantes e dos obstinados, porque eles se tornam imparáveis. Não tem quem pare, não tem quem segure aquele que estabeleceu meta, aquele que sabe onde quer chegar, aquele que sabe o propósito que Deus entregou, aquele que tem a sua missão. Ontem falamos sobre missão. Aquele que tem um plano estabelecido, aquele que anda no direcionamento do Espírito, aquele que já se pôs a caminho em passos largos em direção a tudo que Deus tem para ele, independente do que o cenário está dizendo, porque ele não está movido pelo que dizem, pelo que acontece ao seu redor, mas a fé dele está alicerçada na palavra. As raízes dele não estão superficial, mas estão introduzidas nas profundezas da terra, nas profundezas da palavra de Deus. E ele não se move pelo que dizem, pelo que falam, pelo que acham, mas pelo que Deus está falando a seu respeito, porque ele tem identidade. Faça da sua constância um hábito. Tudo que você começa e dá continuidade todos os dias, torna-se um hábito. E isso começa a ser corriqueiro, de forma que você não consegue mais fazer diferente. O que você precisa destravar nesse tempo? O que você precisa tirar das grades, tirar do papel, quebrar essas prisões, quebrar essas algemas que te prenderam há tanto tempo? Faça disso algo comum, cotidianamente, constante. É melhor dar um passo a cada dia do que dar 10 passos e depois parar, depois estacionar no meio do caminho. Um percentual muito pequeno da população consegue terminar aquilo que começa, consegue ser constantes, consegue ser perseverantes nos seus sonhos, nos seus projetos e na sua jornada. A criatividade gera mudança e a constância cria um futuro. Os hábitos fazem o dia fluir mais fácil. A menos que você aprenda isso, cada esforço para o êxito será uma experiência fútil e fracassada. O hábito o levará mais longe do que o desejo. Quando os desejos se esgotam, os hábitos não param. Quando a sua paixão desacelera, porque ela é volátil,
A constância o manterá no trilho, te fará permanecer, te fará ir avante, ir além. O seu êxito depende dos hábitos que o movem para o sonho e a meta que você deseja. E as pessoas bem-sucedidas fazem diariamente, têm uma constância, enquanto as pessoas sem sucesso fazem ocasionalmente. Você decide os seus hábitos, você decide aonde quer chegar e os seus hábitos decidem o teu futuro. Constância, firmeza, permanência no teu propósito, na tua missão, te levará ao êxito, te levará a viver o que ninguém ainda viveu. E Deus ama pessoas ousadas, que ousam se lançar nele, que ousam ir mais fundo, que ousa buscar o que ninguém mais tem coragem de buscar, que ousa fazer algo a mais. O que é que você precisa fazer um pouco a mais? O que é que você precisa continuar persistindo e não retroceder? O que é que você precisa buscar que você abandonou? Deus está dizendo para você: persevere, tenha constância e você vai chegar. Não olhe para o teu cenário, não olhe para o que estão falando, para o que estão achando. Persista no que Deus já falou a você. Persista na tua fé, na esperança que o Senhor te entregou. Nós estamos onde estamos e somos quem somos por causa dos nossos hábitos. Agora faz aí uma análise interior para que você distingua, compreenda e entenda e traga à superfície qual é os hábitos que você tem praticado, como você tem se portado, como você tem se dirigido, direcionado, como você tem se posicionado nesse tempo. Porque Deus, Ele quer fazer algo grandioso em nós. Nós precisamos entender qual tem sido a nossa posição em Sua presença, no reino e diante daquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Eu quero ler contigo o Salmo de número 40. Verso 1 que vai dizer: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito de socorro. O salmista está dizendo: eu tive persistência, eu tive perseverança, eu tive constância, eu me dediquei na busca, eu me dediquei no clamor, eu me dediquei na presença do Senhor, eu entrei no lugar secreto, eu me derramei e no tempo oportuno Ele ouviu. Ouvir aqui não quer dizer que Deus não ouvia antes, não quer dizer que Deus estava impedido de ouvir, não quer dizer que Deus não estava escutando o clamor dele, mas quer dizer que Deus respondeu. Quando diz, e Deus ouviu a oração de Ana, em 1 Samuel, enquanto ela buscava pelo seu Samuel, Deus ouviu a oração de Ana. Não quer dizer que antes, nos demais anos, quando ela subiu ao templo, ou no decorrer da sua jornada, do seu sofrimento, da sua busca, Deus não havia ouvido. Deus ouviu, mas quer dizer que nesse tempo Deus já está a fazer. Quer dizer que nesse tempo Deus já está a manifestar, já está a realizar, já está a materializar. Não importa quanto tempo esperamos, não importa o quanto depositamos a nossa esperança, credibilidade, fé, confiança no Senhor. Precisamos entender que entre o tempo do clamor e o tempo da resposta há um time, há um tempo, e é nesse tempo que Deus está trabalhando. Às vezes pensamos que Deus não está agindo porque Deus ainda não respondeu, mas na verdade Deus está agindo em silêncio. Achamos que Deus não está ouvindo porque Deus não respondeu, mas Deus está atuando nos bastidores. E cá para nós parece que os dias se tornam mais longos, as madrugadas parecem que não passam. As lágrimas fazem parte do nosso cotidiano. A alegria se ausentou da nossa alma quando nós estamos desejando de Deus uma resposta e essa resposta não chega no tempo que nós precisamos, no tempo do nosso desespero. Irmã Fernanda, então o que eu faço? Porque eu estou falando aqui para pessoas que estão vivendo esses dias, vivendo essas madrugadas, vivendo como o salmista escreveu no Salmo 30, verso 5. O choro dura uma noite inteira. Tem gente que está parado, estagnado nessa noite inteira. Nessa madrugada que não tem fim, nesse inverno congelante, úmido, nesse inverno solitário, deserto escaldante, mas Deus está dizendo que há continuidade, há continuação, há livramento, porque o salmista também diz, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se você parar só na madrugada, se você parar só na noite, você desiste.
você estagna, você retrocede. Não há constância, não há persistência, não há perseverança. Mas você sabe que há uma continuidade. E se há uma continuidade em Deus, Deus vai fazer. Deus vai agir. A caneta da tua história, a caneta do teu sucesso está nas mãos de Deus. E Ele diz, mas a alegria vem pelo amanhecer. E não importa quantas noites, não importa quantos clamores, não importa quantas lágrimas, não importa quantas madrugadas, Deus vai trazer amanhã. Vai raiar um novo dia para você. Um dia de sol vai brilhar sobre ti. Um dia glorioso vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família. E você não vai ter outra coisa a não ser dizer, Deus restaurou o meu cântico, Deus me tirou do lamaçal, Deus arrancou os meus pés de lugares escorregadios. Não resuma a tua história em uma temporada. Anote isso aí. Não resuma toda a tua vida, toda a tua trajetória, toda a tua história com Deus por uma temporada, por uma madrugada, por um momento, por um tempo. Um momento de alegria e nem mesmo um momento de tristeza. Um momento de dor e nem um momento de euforia. É só momento, esses momentos passarão. Mas o que permanecerá sobre ti é os propósitos de Deus, é os desígnios de Deus, é a palavra do Senhor, é a história que Ele escreveu para você. Porque tem muitos que abandonam a presença por momentos de madrugadas, mas também tem outros que abandonam a presença por momentos eufóricos. Mas o Senhor está dizendo, permaneça na minha palavra, permaneça na minha promessa, permaneça na minha presença, tenha constância de continuar lutando e prevalecer diante de todas as dores e de todas as distrações. Salmo 73, Asaf, ele começa dizendo, bom é Deus para com Israel, e bom é o Senhor para os retos e puros de coração. Quanto a mim, ele falando de si mesmo, os meus pés quase que se desviaram, faltou pouquinho assim para que eu caísse. Asaf está confessando, está reconhecendo que uma época da vida dele, ele se baseou só no que via, no que sentia, só nas suas emoções, nos seus sentimentos, no que os seus olhos viam, e deixou de fortalecer-se em Deus, deixou de alicerçar as suas raízes em Deus, deixou de fazer como o salmista no Salmo 40, depositar toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança e credibilidade no Senhor. E ele disse, por causa disso, os meus pés andaram por lugares escorregadios e quase que eu me desviei. Por que, Asaf? Porque eu tirei os olhos dele. Me baseei pelo que Deus não estava fazendo. Me baseei pela oração que subia, mas a resposta não descia. Me baseei pelo cenário, pelas pessoas, pelo que eu ouvia, pelo que eu via, mas esqueci de confiar no Deus que me via, no Deus que me escolheu, no Deus que me chamou, e principalmente ser grato pelo que Deus já estava fazendo e pelo que Deus fez por mim. E quando ele começa a relatar toda a sua história no Salmo 73, no final, ele diz assim, a partir do verso 23, contudo, quando ele entendeu, depois que entrou no templo de Deus, a importância de estar nos atos do Senhor. Sempre estou contigo, toma a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu não sei o que você está vivenciando, mas faça como Asaf e reconheça a grandeza de Deus nos detalhes. Reconheça a honra de Deus, a grandeza de Deus, o louvor de Deus em cada espaço da tua existência. Fala como ele, quem tenho no céu senão a ti, na terra que eu desejo mais além de ti. E no final ele diz, Senhor, tu és a minha herança para sempre. O meu coração pode fraquejar porque eu sou falho, eu posso pecar, eu posso ser negligente diante do Senhor, mas tu és a força do meu coração. Eu não me baseio pelo meu momento, pelo meu sentimento, pela minha emoção, mas eu confio no Senhor inteiramente. E ele termina dizendo, tu és a minha herança para sempre. Ele está dizendo, Senhor, tu é tudo que eu tenho. Senhor, tu és tudo que eu podia imaginar. Tu és além do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu imaginei, do que eu merecia. Tu és tudo para mim, e se eu te perco, eu não tenho mais nada. Tu és a minha herança para sempre. Deus é o pilar de sustentabilidade da nossa existência. Ele é a sustentação. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa força. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa força. Você não tem nada e nem ninguém além de Deus.
Deus para te socorrer nesses momentos de aflições. Tem coisas que a terra resolve, mas tem coisas que só o céu pode orquestrar. Só o céu pode mover, só Deus pode trazer a realização, a materialização. Tem desertos que são intransferíveis. Tem momentos que não tem como passar com ninguém. Somos só nós e Deus. E é nesse momento que Deus se revela a você. É nesse momento que você descobre quem é Deus. É nesse momento que Deus revela quem você é. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu não conheço só a Deus. Eu passo a me conhecer. Deus me mostra quem sou em sua presença. Quem sou em sua palavra. Ontem, conversando com a minha mãe, eu disse para ela, eu falei, olha, quando eu não compreendia muitas coisas, eu me aproximei de Deus. Quando eu não conseguia compreender muitos acontecimentos na minha vida, coisas que parecem banais e simples, mas para mim eram dilemas, eram totalmente difíceis de compreender e de aceitar, eu me aproximei de Deus e Deus se revelou a mim e manifestou diante da minha face quem era eu. E qual o trajeto que eu estava percorrendo, e eu comecei a me entender. E ele me fez compreender o porquê de cada coisa e para que serviria cada coisa. E quando eu entendi, eu me encontrei. Quando eu compreendi, eu conheci mais sobre Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus te revela não só Ele, mas também a sua identidade. Revela quem você é em sua presença. Se você não sabe quem você é, se você não conhece Deus, comece a se aproximar dele, da sua palavra, e ele vai se manifestar a você, se revelar a você, e principalmente vai mostrar quem você é e te dar uma identidade. Eu quero terminar com esse verso da família de Asaf, do Salmo 73, verso 26, que diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não importa quem tu és, não importa que caminho você esteja trilhando, Deus é a tua força, Deus é a tua herança. Não importa o que tenha acontecido, Deus é a tua força, Deus é a tua herança. Não importa o que você acha dos acontecimentos, Deus é a tua força e Deus é a tua herança. Não importa o que estão dizendo, o que estão falando, o que você vivenciou, as crenças que te limitaram e te prenderam até agora, se desprenda, porque Deus é a tua força e Deus é a tua herança. Deus é o sustentáculo da tua casa, da tua jornada. Deus é o teu destino, é o caminho, é também o trajeto e é o ponto de chegada e o ponto de partida. Deus é a tua herança, Deus é a tua força. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que eles entendam que Deus é tudo o que eles precisam nesse tempo. Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão.